Abra sua Bíblia no Salmo de número 8. São apenas 9 versículos. Eu falei, bom, são apenas 9 versículos, não vai ter muita coisa para ver não é? Meu Pai, a palavra do Senhor tem essas questões assim que me surpreende às vezes. Poucos versículos, mas tanta coisa, tanto princípio, tanta verdade a ser aprendida. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Lá pelos idos do início da década de 90, eu cantava no coro do Seminário do Sul, e era um coro formado por muitos estudantes de música, futuros ministros de música. É um coro com uma qualidade interessante, e a gente às vezes viajava aí para outros estados cantando, um coral, e era regido pela maestrina Elza Laskevich, filha do Arthur Laskevich. Eu cheguei a conhecer o Arthur Laskevich. Os mais antigos lembram dos coros sacros. Coros sacros eram hinos para corais, e Arthur Laskevich compôs, ou pelo menos compilou, a maioria desses hinos para corais. Então, um determinado ano nós fomos cantar numa igreja, se não me engano, foi Arraial do Cabo. E nós saímos lá um determinado horário e fomos para um lugar que tinha muitas dunas. Eu acho que dunas aqui, nessa região, é Búzios, lá que tem, se não me engano, eu estou meio por fora, mas acho que Búzios tem, né? Mas dunas, muitas dunas. Aí nós subimos aquelas dunas, é difícil subir duna, né? Cansa as pernas, subimos. Chegamos lá no alto das dunas. Que vista maravilhosa! Todo mundo ficou fascinado. E a gente tinha ensaiado justamente um hino para corar uma peça belíssima, que era o Salmo 8 musical. Então, todas as vezes quando eu vejo essa expressão, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra o teu nome, eu me lembro desse episódio. Imagine você do alto, olhando aquela paisagem magnífica e louvando ao Senhor com um salmo desse, um salmo muito bem escrito, com vozes muito bem preparadas naquela época. Foi uma experiência singular. Irmãos, esse é um salmo de louvor, tanto é que ele começa o versículo 1 e o versículo 9, ele começa o versículo 1 e a mesma expressão é repetida no versículo 9. É um salmo que exalta, celebra, ó Senhor, Senhor nosso. Esse primeiro Senhor aí é o nome que Deus te designou, é o Yahvé, ou Yahweh, ou Jeová, é o Deus da aliança. E o segundo Senhor, ó Senhor, Senhor, é o Deus Adonai, é o Deus soberano, dono e dominador de todas as coisas. E esse salmo está celebrando, exaltando
o Deus da aliança, o grande eu sou, mas também o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Por isso ele começa com entusiasmo, exaltando e reconhecendo essa grandeza de Deus. E termina também no versículo 1, e termina também usando a mesma expressão no versículo 9. Charles Spurgeon dizia que esse salmo é o salmo do astrônomo, porque o salmista ele fica assim extasiado, olhando a grandeza insondável dos céus, do universo, a variedade das estrelas, o brilho da lua, tudo obra da criação de Deus. Purkser, que de vez em quando eu falo sobre ele aqui, um teólogo, ele disse que esse salmo tem sido chamado de Gênesis 1, não é? Ou então o melhor comentário de Gênesis 1 seria o Salmo 8. Mas a gente tem que olhar nele sinais, indícios de que ele é um salmo messiânico, porque partes desse salmo foram usadas no Novo Testamento, em Mateus 21, em Hebreus capítulo 2, para se referir ao Messias, a Jesus, o Filho do Homem. Então vamos ver alguns aspectos desse salmo. Em primeiro lugar, nós temos a majestade magnífica do Criador. Em primeiro lugar, ele destaca a realidade da grandeza do nome de Deus, né? Ele fala assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. O quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Tão majestoso, né? Em algumas versões, né, da NVI, por exemplo. Ele diz que reconhece, e Davi diz, né, que, porque esse salmo é de Davi, ele reconhece a grandeza de Deus, mas também reconhece a realidade de uma relação pessoal com Deus. Ele é o Senhor nosso. Interessante isso. Esse grande Deus, o Deus da aliança, o grande eu sou, é um Deus que se relaciona. Por isso que ele socorre o seu povo. Em segundo lugar, nós temos essa extensão da grandeza de Deus em toda a terra. Como é majestoso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Não há um recanto sequer da terra onde o nome de Deus não seja magnificado. Alguns comentaristas vêm entender que essa realidade também se revela através da pregação do Evangelho em todo o canto. De uma forma ou de outra, a realidade de Deus, seja por revelação geral, Deus se revelando através da natureza, ou então no coração do homem, mesmo homem pagão, ímpio, né, incrédulo, ou pela revelação especial, pela pregação do Evangelho, o nome do Senhor é magnífico em toda a terra. As digitais do Criador podem ser encontradas em cada parte do planeta. Toda a terra está cheia da sua glória. Não é isso que Jó fala? E também Neemias diz: toda a terra está cheia da sua glória. E em terceiro lugar, nós encontramos a razão da grandeza do nome de Deus, tu cuja glória é cantada nos céus. Na minha versão aqui, pois expuseste nos céus a tua majestade. O nome de Deus é magnífico, irmãos, da terra, porque ele expôs a sua majestade no céu. É difícil não ficar extasiado quando nós olhamos para o universo. É muito difícil, né? Uma das coisas que eu sonho em comprar é um telescópio bonzinho, né? Que dê para ver bem, porque tem muito telescópio barato aí, que não adianta comprar não.
mas que a gente possa olhar um pouco as estrelas, olhar pelo menos os planetas mais próximos, olhar a vastidão do universo. Irmãos, mesmo o astrônomo mais afamado, mesmo astrônomo mais conhecido, mais proeminente que já existiu ou que tenha existido, ele é incapaz de decifrar o universo. É algo indecifrável. Na verdade, quando os astrônomos olham para o universo, mesmo sendo um incrédulo, ele fica abismado com a grandeza, harmonia, perfeição do universo. Mas em segundo lugar também, nós encontramos a vitória retumbante de Deus sobre os inimigos. Esse Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, não pode ser limitado por nada, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se revela, é um Deus imanente. Interessante que Deus é tão grandioso que Ele pode colocar o louvor na boca das crianças, né, nos lábios de bebês e crianças de peito, né, conforme algumas versões dizem, né? E esse louvor, apesar da sua grandiosidade, esse louvor Deus coloca na boca de crianças e mesmo assim ele não é privado da sua glória. Duas verdades podemos encontrar aqui. Olhe comigo o versículo 2, por favor. Em primeiro lugar, Deus usa as coisas fracas para derrotar as coisas fortes. Olhe comigo o versículo 2, a primeira parte. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Aqui na NVI diz assim: nos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. Alan Hartman, um teólogo também, diz que mesmo as crianças tenras, não é? Recém-nascidas, podem entoar louvor. E esse louvor é capaz de acalmar o íntimo dos seus inimigos. Crianças de peito, tenras, são capazes, do seu louvor que Deus coloca lá, acalmar o coração de inimigos, dos próprios inimigos de Deus. Deus pode usar as coisas fracas desse mundo, conforme Paulo vai dizer mais tarde, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, para confundir as poderosas. E Jesus citou esse versículo em Mateus 21, né? Mateus 21, 16, quando as pessoas queriam afastar as crianças que chegaram até Jesus, e Jesus lembrou: olha, Deus, da boca dos pequeninos, Deus suscita o louvor. Quando aqueles eruditos, quando aqueles homens religiosos tentaram calar as crianças, foram as crianças que deram testemunho da glória do Redentor. Eles exaltavam: Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Davi. Então Deus coloca o louvor na boca das crianças para confundir os poderosos. Mas também Deus usa os indefesos para emudecer o inimigo e o vingador. Olha a segunda parte desse versículo. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Irmãos, os filhos de Deus, embora frágeis aos olhos dos poderosos deste mundo, têm emudecido os inimigos e tapado a boca dos vingadores. Os filhos de Deus, aos olhos dos poderosos, através da ação de Deus, através do louvor que Deus coloca em seus lábios,
eles são capazes de tapar a boca dos seus inimigos e vingadores, que se levantam contra eles. A história tem revelado e revelou isso diversas vezes, né? A Igreja de Cristo tem resistido, e ela resiste, e os crentes têm resistido aos ataques dos inimigos com louvor, cantando louvores. Eu nunca vou me esquecer, quando eu li naquele livro, A História dos Mártires, o relato de que o canto daqueles que seriam martirizados estavam incomodando os algozes. Por quê? Eles levavam aqueles crentes, né, para serem martirizados, e eles ficavam algumas horas ali, e por incrível que pareça, o tiro estava saindo pela culatra, porque o testemunho dos crentes estava fazendo com que algumas pessoas que iam lá ver o espetáculo, tem alguma coisa diferente dessas pessoas, eles estão cantando, e eles então resolveram cortar as cordas vocais, para que os crentes parassem de cantar, porque não estava dando certo, né? Não estava diminuindo o número daqueles que se convertiam. Deus usa os indefesos para emudecer o inimigo e vingador. Mas temos também uma terceira coisa que nós podemos entender e tirar desse texto, que é a grandeza insondável da criação. Olha o versículo 3 comigo, temos duas verdades interessantes que podemos destacar aqui. Em primeiro lugar, os céus, com sua vastidão insondável, são uma magnífica obra de Deus. Olha o versículo 3, a primeira parte. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Os céus existem, irmãos, não por acaso, não por geração espontânea, por uma explosão cósmica, né? Alguma coisa desse nível, né? Tampouco não veio existir por bilhões e bilhões de anos. Esse universo vastíssimo é criação de Deus, e mesmo essa coisa que a gente não tem ideia de tão grande, é a obra dos dedos de Deus. Uma coisa tão grande foi criado pelos dedos de Deus. Isso para mostrar, por contraste, a grandeza de Deus. Estão entendendo? Todo o ser de Deus estava envolvido na criação, não. Obra dos teus dedos. É isso. Esse universo vastíssimo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Só para você ter ideia, depois você pode fazer esse cálculo em casa. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Consegue imaginar? 300 mil quilômetros por segundo. Consegue imaginar a distância em um ano? Isso passa de 9 trilhões de quilômetros. E o universo, pelo que você tem ideia, tem mais de 93 bilhões de anos-luz. É grande demais. É grande demais. Interessante isso. E tudo isso foi obra dos dedos do Criador de todas as coisas. Em segundo lugar, a lua e as estrelas são estabelecidas por Deus. Olha a segunda parte do versículo 3. A lua e as estrelas que ali firmaste. Isaías capítulo 40, versículo 25, aliás, versículo 26, ele vai dizer que Deus não somente criou as estrelas, mas ele conhece cada uma pelo seu
nome, ele chama pelo nome. Já falei algumas vezes aqui na igreja, que já foi comprovado matematicamente isso, que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos do nosso planeta. O pastor Adalto Lourenço, ele fala assim: pega lá um punhado de areia na praia, pega lá um pouquinho de areia, bota lá, e pega uma por uma, um pouquinho de areia, pega um grãozinho, dá o nome, depois pega outro grãozinho, dá o nome, depois pega outro grãozinho, dá o nome. Ai, meu Deus, isso para mostrar como é que Deus é grande, como que Deus é maravilhoso. Irmãos, a nossa galáxia, que se chama Via Láctea, ela não é uma das maiores, mas somente na nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma dessas estrelas. Uma dessas 400 bilhões que tem só na nossa galáxia. Quando o céu está estrelado, você vê algo assim no meio assim do céu, né? O pessoal chama de caminho de leite, isso que é Via Láctea, certo? Por isso que recebeu esse nome, Via Láctea. Só na nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Se alguém viajasse a velocidade da luz, preste atenção, e nossa das maiores não. Se alguém viajasse a velocidade da luz, lembra que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, levaria 100 mil anos para ir de uma ponta da galáxia a outra, da nossa galáxia. 100 mil anos. Só que os astrônomos, eles estimam que existam mais de 170 bilhões de galáxias. Eu só falei da nossa. Existem mais de 170 bilhões. Vocês estão imaginando o que eu estou falando? É uma coisa grande demais. A gente imagina. Esses dias descobriram uma área do universo que é o vazio. E é gigantesco, coisa de 10 a 15 bilhões de anos-luz de extensão. E tem muito mais espaço vazio no universo do que preenchido. É uma coisa de doido, gente. É uma coisa de doido. A gente não imagina a extensão disso. E Deus, a luz e estrelas são estabelecidas por Deus. Deus conhece cada um. Em meio a isso tudo, o salmista então vai falar sobre a fragilidade do homem. Olha o versículo 4 comigo, né? Tem umas perguntas interessantes. Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Qual a resposta a essa pergunta? Nada. O homem não é nada. Perante essa vastidão do universo, quem é o homem? Para que te importe, para que o Deus se importe com ele. O filho do homem para que Deus o visite. Eu gosto muito dessa expressão. Em vez de te preocupes, eu gosto da expressão antiga. O visite, ou seja, para que Deus cuide. Comparado com essa vastidão toda, esse contraste brilhante que Davi faz aqui, o homem não é nada. Em primeiro lugar, nesse versículo, nós encontramos uma definição necessária. Que é o homem? Que é o homem? Uma boa pergunta, não? O que é o homem? Irmãos, o homem é obra-prima e coroa da criação. Deus, por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas algumas pessoas têm ideias, tentaram definir o homem diferente daquilo que a Bíblia ensina. Platão disse que o homem é um bípede depenado. Bom, bípede depenado é uma galinha sem pena. Que coisa estranha, né?
que o homem é um bípede depenado. Isso é coisa de Platão, tá? Vai brigar com ele lá. Tá? O homem é um bípede depenado. Um outro filósofo grego chamado Aristóteles disse que o homem é um animal político. Edmund Burke, ele disse que o homem é um animal religioso. Acho que isso aqui é um filósofo político que viveu muitos anos atrás. Benjamin Franklin, cientista, um dos mentores da Revolução Americana, ele diz que o homem é um animal produtivo. É assim que ele define o homem. Protágoras, também um filósofo, aquele, sou chamado de sofista. O sofista é aquela pessoa que tenta argumentar, criar argumentos lógicos para chegar em cima de uma conclusão, mas que a base do seu argumento, os princípios que ele usa não são tão corretos assim, por isso que as conclusões não são grande coisa. Mas esse camarada Protágoras é que lançou a seguinte ideia sobre o homem: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é medida de todas as coisas. Mas o profeta Isaías disse que o homem é erva, passa, vai embora. Alex Carrel, que foi um biologista, acho que pode dizer assim, não biólogo, biologista, ele disse que ele escreveu um livro cujo título é O Homem Este Desconhecido. Mas, irmãos, à luz das Escrituras, o homem é a imagem de Deus, criada, deformada e restaurada. O homem é a imagem de Deus, criada, deformada, mas restaurada. É isso que a Escritura define. E em segundo lugar, temos uma insignificância notória nesse versículo 4, a segunda parte. E o filho do homem, para que com ele te preocupes ou o visites. Aliás, melhor dizendo, para que com ele, que é o homem, para que com ele te importes. Essa que é a ideia aqui, melhor. Que é o homem para que com ele te importes. Minha versão, que é o homem que dele te lembres. Que dele te lembres. Irmãos, o homem, na realidade, diante da majestade de Deus, diante dessa grandeza da criação, o homem é diminuto, é pequeno, é frágil. Mas apesar dessa insignificância, Deus se lembra do homem. Deus se importa com o homem. Deus dá honra ao homem na criação. Deus preserva o homem. Deus demonstra graça ao homem em sua redenção. É isso que Deus faz com o homem, apesar da sua insignificância perante a grandeza de Deus e a grandeza do universo. Por isso, em terceiro lugar, há de haver uma gratidão profunda, porque o Filho do Homem, para que com ele te preocupes. Na minha versão, e o Filho do Homem, que o visites. Gente, nós somos tão insignificantes, por que Deus se importa com a gente? Por que Deus nos visita, cuida da gente, se preocupa conosco? Então, olhando para essa situação, nós só podemos nos voltar para Deus em gratidão. Deus não desistiu de nós. Em vez disso, Ele derramou a sua graça, Ele derramou a sua misericórdia, Ele providenciou redenção, a fim de que a imagem de Deus fosse restaurada no homem. E o pastor Hernandes Lopes vai dizer o seguinte: misericórdias são visitações. E quando Deus vem em bondade e amor para nos fazer o bem, Ele nos
visita. Sempre que Deus exerce a sua misericórdia, Ele está nos visitando. E um último aspecto que eu gostaria de ver nesse texto é a honra singular conferida ao homem, que vai dos versículos 5 ao versículo 8. Essa honra decorre de dois fatores. Em primeiro lugar, da forma singular de sua criação. Olha o versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Algumas versões dizem, tu fizeste um pouco menor do que Deus. Não é isso? Anjos, né? Que são os seres celestiais. A Septuaginta, né? Vou falar da forma como se fala coloquialmente, a Septuaginta, ela vai dizer anjos. Então, essas versões que falam anjos, elas vieram derivadas da Septuaginta. Em outros manuscritos vai encontrar Deus mesmo. A ideia é a seguinte: Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. É essa a ideia, um pouco menor do que Deus. É óbvio, irmãos, que aqui nós encontramos um forte indício de um salmo messiânico. Aqui pode e deve também estar se referindo a Deus a Jesus como homem. Entende? Deus fez Jesus, melhor dizendo, Jesus como homem se fez um pouco menor do que Deus. Ele abriu mão da sua glória, conforme alguns cânticos, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, entende? Um pouco menor, não deixou de ser Deus, né? De forma alguma, mas ele se fez um pouco menor do que Deus. Estou entendendo? Então há um indicativo grande de que aqui também se refira ao homem, a Jesus Cristo, né? O homem ocupa uma posição especial na criação, porque dentre todas as coisas criadas, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme vemos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós também temos aqui essa honra singular conferida ao homem. Isso a gente pode ver através do mandato cultural de vice-regente da criação. O homem é um vice-regente da criação. Deus, isso nos versículos 6 a 8. Irmãos, Deus não só criou o homem de forma singular, mas Deus deu ao homem poder sobre a criação. É óbvio, irmãos, que isso aqui também se refere a Cristo. Entende? Cristo tem todo o poder sobre as coisas criadas. E ele revelou esse poder nos evangelhos. Nós encontramos isso. Mas o homem também recebeu esse mandato de Deus de dominar, de governar, de ser um representante de Deus aqui na terra, exercendo domínio sobre a terra. Então, em contraste com o pensamento de Charles Darwin, o homem não conquistou o domínio pela força. Seria a lei do mais forte, ok? Esse salmo ensina que o domínio do homem é um dom de Deus. O domínio do homem é um dom de Deus, é Deus quem dá esse domínio. Em primeiro lugar, Deus nomeia o homem como regente da criação. Olha o versículo 6 comigo. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. O homem manda e as
e a criação, as outras criaturas obedecem. Alan Hartman, ele vai dizer que tudo lhe puseste debaixo dos pés tem pleno significado em Cristo. Paulo vai usar essa figura algumas vezes, não é? Para se referir a Jesus. Esse significado pleno que acontece em Cristo foi exercido ou foi manifestado por meio da sua ressurreição, mas também por meio da sua exaltação. Deus colocou todas as coisas debaixo do seu domínio. Toda autoridade me foi dada nos céus. Deus entregou a Jesus essa autoridade. Então está falando sobre o homem como regente, mas essa manifestação plena de domínio acontece com Jesus. Em segundo lugar, Deus nomeia o homem como dominador dos animais terrestres. Olha o versículo 7. Todos os rebanhos e manadas e até os animais silvestres. Todos aqueles animais que foram criados no 6º dia da criação estão debaixo do governo do homem. Mas também, em terceiro lugar, Deus nomeia o homem como dominador dos animais voláteis, os que voam, e aquáticos. Olha o versículo 8, diz assim: as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares, né? Em algumas versões, aqui na minha versão, tudo que percorre as sendas dos mares, são aquelas correntes marítimas que os marinheiros aproveitam para se deslocar mais rápido em determinada região. Todos os animais aquáticos, todas as aves do céu também estão debaixo do domínio do homem. E o Salmo termina então com as mesmas palavras hebraicas com que iniciou no versículo 9. Vamos ler juntos, irmãos, conforme está sendo projetado aqui na tela. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E o Salmo termina com essa manifestação de louvor da mesma forma que começou. Irmãos, que salmo maravilhoso é esse? Não, salmo maravilhoso, irmãos. Quanta coisa que nós encontramos aqui sendo revelado sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e sobre as coisas criadas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por aprendermos mais a Tua palavra. Obrigado, Deus, por sermos abençoados com a Tua palavra, entendermos um pouco mais da Tua majestade, a majestade das coisas criadas também, sendo apenas um pálido reflexo da Tua majestade pessoal. Obrigado, Deus, porque tudo isso foi criado pelos Teus dedos, são obras das Tuas mãos. Senhor, perante tanta majestade, e ao entendermos que apesar de tanta grandiosidade, Tu te importas com cada um de nós, Tu nos visitas, Senhor, nós podemos só agradecer a Ti, nos voltar a Ti em louvor e honra, e exaltamos o Teu bendito nome. Seja exaltado, Senhor, o Teu nome, em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.